voltar ao livro do profeta Ezequiel. E vamos dar continuidade à leitura do capítulo 37. Creio que os irmãos que estão aqui hoje estiveram também domingo passado, salvo engano, e nós meditamos naquele clássico texto muitíssimo conhecido e que traz como título a visão de um vale de ossos secos. E naquela oportunidade naquela meditação nós percebemos duas coisas basicamente: a gravidade do pecado de Israel e como esse pecado é hediondo, ignominioso, asqueroso aos olhos de Deus, como Deus santo que Ele é. Mas também o texto nos falou da misericórdia desse Deus, da sua compaixão. E é com compaixão e misericórdia, e também com graça, que Ele trata este seu povo, suas ovelhas, seus amados, seus escolhidos. Eu quero continuar a leitura agora no verso 15, indo até o final, verso 28. Ezequiel 37, de 15 a 28. O texto continua dizendo assim: a experiência de Ezequiel não terminou ali, ela continua. E ele dá sequência dizendo: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo: não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei um pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei, que será o rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor,
que santifico a Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Senhor, ó Deus, apresentamos-nos diante do Senhor na condição em que nos encontramos, ó Pai. Carentes, necessitados do consolo que vem do Senhor, do Teu poder sobre as nossas vidas, da Tua graça, como chuva serôdia, como orvalho sobre o nosso coração. Pedimos, ó Deus, humildemente, encarecidamente, o Teu favor. Favorece-nos, ó Deus. Mais ainda, pois já nos favoreceste, outorgando-nos a salvação eterna. Já nos favoreceste durante este dia, trazendo-nos novamente à casa do Senhor. Começamos este serviço sacro entoando o Salmo 84. E o Senhor tem colocado essa disposição no nosso coração, de buscar a Tua presença, de permanecer nos Teus atos. O Senhor tem feito por onde a nossa alma e o nosso coração suspirem pelo Deus vivo, clamem pelo Deus santo, mais que as costas, pelas correntes das águas. Nós queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor nesta hora, suplicar a bênção do Senhor sobre a nossa vida, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor permite os furacões na nossa vida, e o Senhor os preside, os controla, soberana e absolutamente. Então somente, ó Deus, dá-nos graça para suportar os espinhos na carne. Aquilo que o Senhor tem nos permitido passar não é sem causa, sem objetivo, sem propósito. Sabemos que há um propósito santo da parte do Senhor, como fora com o apóstolo Paulo. O Senhor, diante do seu tríplice pedido, lhe respondeu dizendo: a minha graça, a minha graça te basta. De fato, Senhor, a Tua graça nos é mais que suficiente. Enche-nos dela. Suplicamos-te pelos enfermos da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Em 1700 e alguma coisa, 740 talvez, o grande missionário que pregou o evangelho aos índios americanos, conhecido pelo nome de Jonathan Edwards, ele pregou um sermão que até hoje é muitíssimo conhecido. As pessoas que se reportam a este sermão repetem-no, pregam-no para suas congregações, igrejas. E esse sermão ficou conhecido com o seguinte título: os irmãos sabem, pecadores nas mãos de um Deus irado. E há poucos dias aqui, há poucos domingos, nós nos reportamos a um episódio envolvendo o escritor C.S. Lewis. Os irmãos devem se recordar. Eu quero reprisar essa história porque eu acho muitíssimo importante, irmãos. Nós postulamos, à luz da Bíblia, o evangelho que denominamos majoritariamente como evangelho da graça. E o C.S. Lewis, ele chegou num ambiente onde havia teólogos e filósofos, e os mesmos debatiam entre si. Ele chegou no meio da reunião e perguntou a alguém que estava à porta: o que é que eles estão discutindo?
E alguém então lhe informou dizendo: eles estão debatendo acirradamente acerca da singularidade da fé cristã. O que é que só o Evangelho propicia e nenhuma outra mais religião o faz. E naquela ocasião, naquele dia e lugar, C.S. Lewis deu de ombros e disse: é simples. O que há de singular no Evangelho, na fé cristã, é a graça. É a graça de Deus. E com base nesse texto, irmãos, nós poderíamos dizer que aqui podemos extrair um sermão com outro título: Pecadores nas mãos de um Deus gracioso. Pecadores nas mãos de um Deus bondoso. Pecadores nas mãos de um Deus misericordioso. Porque essa é a tônica do texto. Não apenas do capítulo 37 de Ezequiel, não apenas de todo o livro de Ezequiel, mas de toda a Bíblia. Nosso Deus é um Deus de graça. Nós pregamos aqui já faz alguns anos sobre a ira de Deus. E devemos pregar sobre a ira de Deus, porque finalmente, ou afinal de contas, é um dos atributos de Deus. E a ira de Deus é santa. Mas nós não podemos, de forma alguma, perder de vista que o nosso Deus é fogo consumidor, que Ele se ira todos os dias, que é um Deus ao qual pertence a vingança, que Ele é justo juiz. E conforme lemos aqui, na leitura corrente do Novo Testamento, 1 Coríntios 4, lá está dito que Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. E é verdade. Mas não podemos assumir uma posição extremista, esquecendo-nos que o nosso Deus é um Deus também gracioso. E aqui está um texto, ou um episódio, revelador, acerca da santidade de Deus, mas não somente da santidade de Deus, como também da sua misericórdia. Nós dissemos domingo passado que na primeira parte do capítulo, intitulada de A Visão de um Vale de Ossos Secos, Deus retrata nesse vale a situação espiritual do seu povo, a situação em que o povo se encontrava espiritualmente. E é verdade que, assim como Joel, Ezequiel também vai descrevendo uma situação geográfica e nacional, mas depois ele aplica de forma ampla e universal à igreja do Senhor, ao Israel de Deus, como Paulo faz em Romanos, inclusive. Paulo não somente trata com o Israel nação, mas ele trata com o Israel espiritual. E aqui Ezequiel não foge à regra. Então a aplicação que Ezequiel faz, e é interessante, porque nós dissemos domingo passado que o próprio Deus se encarrega de explicar a visão, e também esta experiência que Deus incumbe Ezequiel. Na visão, onde Ezequiel contempla um vale, em cuja superfície havia numerosos ossos sequíssimos, e Deus manda que Ezequiel ande, passeie por entre eles. E nós certamente nos lembramos da experiência. Deus ordena ao profeta que ele profetize, e o Espírito vem e entra naqueles ossos que não eram mais ossos sequíssimos, porque peles e tendões foram unidos a esses ossos. A primeira parte desse capítulo fala de um ruído que Ezequiel começou a ouvir, de osso se juntando ao seu osso. E daqui a pouco nós temos um exército de pé, numerosíssimo, sobremodo numeroso, diz-nos aí o verso de número 10. E no verso 11 do mesmo capítulo, Deus se encarrega de interpretar esta parábola, ou esta visão, dizendo: estes ossos são toda a casa de Israel. A mesma coisa acontece na parte B, na segunda metade e na última metade desse capítulo. Deus agora propicia a Ezequiel uma outra experiência, um tanto quanto diferente dessa. De forma figurada, Deus pede que Ezequiel pegue dois pedaços de madeira em suas mãos e coloque em cada um deles um nome. Esses dois nomes em dois pedaços de madeira apontavam para um reino dividido. Nós sabemos, lembramos-nos, que em 931 houve a divisão do reino. Saul, Davi, Salomão, após Salomão o reino se dividiu.
em reino do norte e reino do sul. O reino do norte tinha a sua capital em Samaria, e ali o Jeroboão passou a liderar o reino do norte. E o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, era capitaneado por Roboão. E as tribos se dividiram. O povo de Deus, antes, compondo um único reino, um reino unificado, agora era um reino dividido. Reino do norte, reino do sul. Capital Samaria, capital Jerusalém. E nós dissemos no domingo passado que o contexto aqui, cronológico, histórico, o pano de fundo do livro, é que Ezequiel está entre um cativeiro e outro, assírio e babilônico. Portanto, Ezequiel presenciou com seus próprios olhos um reino dividido. E eu creio, irmãos, que além da lição que extraímos da primeira parte desse capítulo, do verso 1 ao 15, ao 14, melhor dizendo, quando Deus mesmo é quem diz: eu vou abrir a cova do meu povo, eu mesmo vou vivificar o meu povo, porque ele diz no verso 14: porém em vós o meu espírito. E é a primeira vez em que no texto espírito aparece com E maiúsculo, uma referência clara, indubitável ao Espírito Santo de Deus. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Pois bem, o que é que nós podemos extrair em termos de lição da segunda parte do capítulo? Quando Deus fala do seu povo dividido em dois reinos, e agora Deus pede: Ezequiel, toma essas duas madeiras, e quando te perguntarem qual o significado desses dois pedaços de madeira com esses nomes, você vai dizer-lhes: eles representam o reino dividido, a divisão que há entre o meu povo. Então, é como o nascer do sol. À medida que as horas passam, o dia vai clareando. Ou seja, gradativamente percebemos que a lição que Deus quer nos trazer aqui é com respeito à unidade do povo de Deus. A Bíblia deixa claro, o próprio Deus deixa claro que quando ele permitiu os cativeiros, foi por conta do pecado do seu povo. Eles provocaram zelos no Senhor, e Deus testemunhou contra eles com respeito ao seu pecado. E Deus então os permitiu que fossem levados para cativeiros diferentes. Mas nós sabemos que depois os judeus voltaram para Jerusalém. Os que foram para a Síria dispersaram-se completamente. Então houve uma dispersão. E agora Deus está prometendo o quê? Reunir novamente o seu povo. Então nós vemos aqui, irmãos, mais uma vez, uma manifestação de graça. São pecadores nas mãos de um Deus gracioso, de um Deus benigno, santo, compassivo. Perceba que o texto que estamos considerando, agora Deus não concede a Ezequiel uma visão de um vale, mas apenas pede que ele tome um pedaço de madeira, 2 pedaços de madeira, e escreva em cada um deles para Judá e para os filhos de Israel. Depois para José, pedaço de madeira de Efraim. Uma alusão clara ao reino dividido. Deus nunca intentou no seu coração que nós, como povo seu, vivêssemos divididos. Muito pelo contrário, mas pudéssemos experimentar uma genuína, uma legítima unidade, que segundo Paulo chama em Efésios de a unidade do Espírito, com E maiúsculo. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela preconiza para o povo de Deus uma unidade do Espírito. Essa unidade do Espírito mostra o grau de coesão. É como se o Espírito de Deus fosse a argamassa que une os tijolos de um edifício que é a igreja. Pedro fala da igreja figuradamente como sendo um edifício, do qual nós somos o que? Os tijolos. Mas ninguém constrói uma casa tensionando que ela fique de pé em meio aos furacões, apenas colocando tijolo sobre tijolo, bloco sobre bloco. Entre cada um deles deve haver o que? A argamassa, que vai unir um bloco ao outro. Isso é básico. Você não precisa ser um chefe ou um ajudante de pedreiro
para saber disso, pois o Espírito Santo de Deus, figuradamente, ele é uma pessoa, mas em termos figurativos, ele figura como uma argamassa que une o povo de Deus. O povo de Deus é um só. E se vivemos divididos, né, isso não agrada ao Senhor. Pelo contrário, suscita um zelo santo no Senhor. Nós apagamos o Espírito Santo de Deus quando não vivemos em unidade e na unidade do Espírito. É diferente de uma agremiação. A igreja, em termos de unidade e em tudo, ela diferencia-se completamente de qualquer reunião, ajuntamento. A igreja é algo que tem o toque divino. Ela é única e una. Ela não pode estar dividida. E é interessante porque quando você olha para esse texto, especialmente já perto do final, você tem a impressão de estar lendo alguma coisa do Novo Testamento. Porque ele diz que há um príncipe que vai reinar eternamente sobre nós. Que ele vai restaurar a nossa sorte e restaurar a nossa unidade. Perceba, Deus vai restaurar a sorte do seu povo, trazê-lo de volta para a terra que lhe prometera, por herança, mas não apenas isso. Podemos estar todos debaixo do mesmo teto, e ainda assim estarmos divididos. Podemos estar todos na mesma terra, e ainda assim não sermos um em Cristo Jesus. Podemos cantar os mesmos salmos, ler a mesma Bíblia, orar juntos, e ainda assim, no nosso coração, não sermos um em Cristo. Não estarmos experimentando a unidade do Espírito Santo de Deus. E isso é caro aos olhos de Deus. Jesus, quando falou com relação a Satanás, ele falou que o milagre que ele havia operado não foi pelo poder de Beelzebul, porque Satanás não atenta contra ele mesmo. Jesus chega a dizer, e nós conhecemos esse texto, a casa dividida não subsiste. Satanás está agindo em perfeita harmonia, coesão e unidade. Ele não atenta contra si mesmo. Ninguém de sã consciência, de posse das suas faculdades normais, atenta contra si próprio. Paulo, quando fala do casamento da mulher, ele fala que nós somos uma só carne e ninguém atenta contra a sua própria esposa porque é a sua própria carne. Ninguém faz isso. Se alguém faz isso, o que é que você vai pensar? Essa pessoa não está com o pensamento correto, normal, alguma coisa está errada. Pois esse é um ensinamento bíblico, irmãos, em se tratando de unidade. Veja o que Deus vai dizer, por exemplo, quando ele fala aponta para um momento futuro. Veja a partir do verso 21. Diz-lhes, pois assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações por onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Veja, se você perceber nas entrelinhas, ele começa a falar de um modo, digamos, futurista. Lá em Romanos 8, quando Paulo diz assim, aquele que nos conheceu, ele nos predestinou, chamou, justificou e glorificou. Essa é a ordem. Ele nos conheceu, chamou, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Os verbos estão todos no passado, porque para Deus já estamos no céu. Ele nos glorificou. Da mesma forma, Ezequiel usa um recurso muito parecido, se não igual. A despeito da nossa condição aqui neste mundo, e de todas as intempéries, tempestades, borrascas, furacões que enfrentamos, Deus nos olha com esse olhar de um povo já resgatado, de um povo seu, um povo que jamais poderá escapar por entre os seus dedos, por causa do quê? Por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Eu os trarei, eu os reunirei,
e haverá sobre eles um rei, cujo reino jamais passará. É uma alusão clara à pessoa de Cristo. Ele fala de Davi aqui, mas Davi já é coisa do passado. Ele está apontando para Cristo como sendo o nosso rei. E Davi reunia os ofícios, pelo menos, de pastor-rei. Jesus é o supremo pastor das nossas almas. E ele é o rei. Ele é o monarca por excelência. E ele reinará sobre o seu povo. E o seu reino, além de perfeito, será sempre eterno. Jamais terá fim. O que difere completamente dos reinos humanos e anteriores. Os reis humanos, os seus reinados tiveram começo, meio e fim. Já o reinado de Cristo não. Não tem começo, nem meio e nem fim. Ele sempre foi, é e será rei. Por isso que a gente deve perceber que o profeta Ezequiel, da parte do Senhor, nos aponta não apenas para um momento terreal, circunstancial, geográfico, contextual, social, político ou mesmo espiritual, mas ele faz com que levantemos os nossos olhos. Quando ele fala assim, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos. Isso aconteceu por mais de uma vez. Por mais de uma vez esse povo provocou o zelo do Senhor, se voltando para onde? Ou para quem? Para os ídolos. Especialmente para Baal, para os Baalins. Mas Deus está dizendo aqui, até parece que você está lendo o Apocalipse, quando João diz que não vai entrar nada imundo na Nova Jerusalém, quando Deus finalmente reunir o seu povo. Não haverá placa de denominações, muito embora eu não sou contra elas, absolutamente, eu não sou contra. Há quem sinta uma verdadeira ojeriza com respeito à placa. Eu já cruzei com várias pessoas. Quando você fala que é presbiteriano, ela diz que é da igreja sem nome. O que você tem contra a placa? Nós somos presbiterianos porque o nosso regime é regido, a igreja é governada por presbíteros, um colegiado de presbíteros. É diferente da congregacional e da batista, do episcopal. Mas as pessoas têm uma verdadeira aversão. Mas até isso, Deus vai remover. Será uma nova etapa na vida da igreja. Nunca mais se contaminarão. Estou lendo no verso 23. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Não sugere Apocalipse? Ou alguma passagem do Novo Testamento? Talvez você nunca tenha imaginado ler algo assim no Velho Testamento, no livro do profeta Ezequiel, um profeta maior, mas ele apontando para esta promessa que embalamos, e que Paulo embala, da qual Paulo fala e escreve aos romanos. Ele nos conheceu, ele nos chamou, conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Para Deus, esse estado nosso de salvação é inamovível. Ninguém, nada pode demover-nos dessa posição em que o próprio Deus nos colocou, soberanamente. Por isso ele fala, eu vou descontaminá-los, eu vou purificá-los, livrá-los-ei de todas as suas apostasias. Isso não tem nada a ver com psicologia de autoajuda. Quando alguém chega para você e fala, não, há um gigante adormecido dentro de você, você tem um potencial maravilhoso, você só precisa ser estimulado e trabalhado. E a gente ouve canções ditas evangélicas que nada mais são do que um afago do ego, são uma espécie de psicologia de autoajuda, livros são escritos e vendem a rodo por aí, e as pessoas compram, mas na verdade não trazem este ensino glorioso, cuja temática não é outra, senão a graça, a abundante graça, a multiforme graça de Deus sobre pecadores como nós. Então temos aqui diante dos nossos olhos, pecadores nas mãos de um Deus gracioso. Pecadores nas mãos
de um Deus bondoso. Isso me faz lembrar, dentre outras coisas, uma passagem de Mateus no capítulo 19 ou 20, é aquela história contada pelo próprio Senhor Jesus. E nós percebemos aqui, irmãos, é a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu gosto muito dessa parábola porque Jesus fala acerca de alguém que saiu procurando trabalhadores para trabalharem na sua vinha. E ele foi encontrando um aqui, outro ali, outro acolá, sendo que ele encontrou cada um num horário diferente. No começo do dia, ele chamou um trabalhador e disse: você quer trabalhar na minha vinha? Ele falou: quero, estou sem fazer nada, posso ir. Pois bem, eu vou te pagar, digamos, 1 denário. E manda um cidadão para a vinha. E assim ele vai recrutando. E o dia se passando. Lá perto do final do dia, faltando 1 hora, digamos, para terminar o expediente, ele chama mais uma pessoa. E fala: você quer trabalhar? Quero, vou lhe pagar 1 denário também. E aí quando o dono da vinha chega na vinha e se assenta para assalariá-los, para pagar o que lhes é devido, eles ficam surpresos com a atitude desse dono da vinha. Porque ele chama aquele que começou a trabalhar muito cedo e paga 1 denário. Aquele que trabalhou, digamos, 10 horas de relógio. Depois ele chama o que trabalhou 8, que trabalhou 5, que trabalhou 4, 3, 1. E paga a todos eles a mesma coisa que foi acertada. Só que os primeiros que trabalharam mais horas questionam: como que você vai pagar ele o mesmo que está pagando a nós, sendo que nós trabalhamos muito mais do que eles? E é nessa hora que a resposta que Jesus lhes dá é a seguinte: o dono da vinha, representando o próprio Senhor, cheio de graça, que diz: porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ou seja, o critério daqueles que foram trabalhar primeiro na vinha foi um critério matemático, financeiro. Estavam ali com a calculadora financeira, achando que porque trabalharam mais, iam receber mais. E os que trabalharam menos pensaram: bom, eu devo receber menos, eu vou receber o equivalente às horas trabalhadas. Não é assim quando você passa por uma rescisão de contrato, você vai receber suas férias proporcionais, seu 13º proporcional, você vai receber se você não trabalhou o ano todo. Mas quando Deus trata conosco, é diferente. A matemática de Deus é diferente da nossa. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Ele age com graça. E é exatamente o que ele faz com esse povo. Esse povo, quanto mais rebelde, de dura cerviz, que por mais de uma vez provocou-lhes zelo santo, mas ainda assim Deus se volta para este povo e diz: dar-vos-ei coração novo. Eu estou lendo o capítulo 36 agora de Ezequiel. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Como é que Deus faz isso exatamente com aquele ou com aqueles que o insultaram, que o ofenderam a sua santidade? Nós geralmente castigamos os nossos filhos e às vezes nós os recompensamos, dependendo da atitude deles, né? O nosso critério é esse. Esse aqui merece, eu vou bonificar. Esse fez o que é mal, eu vou castigar, eu vou de alguma forma punir, eu vou exercer algum tipo de restrição, eu vou tolhê-lo de alguma coisa que ele gosta. O nosso critério é esse. Mas perceba, Deus não usa desse critério. Por quê? Por causa do quê? Por causa da sua graça. Então eu acredito, irmãos, que eu gosto muito desse sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. É um sermão legítimo, é bíblico, mas ele não pode empanar os meus olhos, ofuscar a minha visão, a ponto de fazer-me perder de vista que há pecadores nas mãos de um Deus cheio de graça, cujo coração transborda de perdão e misericórdia. Por quê? Porque eu fui objeto dessa graça. Eu sou e continuo sendo objeto desse amor e dessa misericórdia. E quando ele prossegue um pouco mais nessa experiência que Deus agora lhe concede, diferentemente da anterior, que foi uma visão,
E é interessante porque Deus, curiosamente, usa muito dessas figuras ali por exemplo, em Oséias, no capítulo 7, verso 8, Deus fala que Efraim é como um pão que não foi virado no forno. Você bota o pão lá, de repente você esquece, e ele torra de um lado, queima, e o outro fica por assar. Então Deus usa muito dessas figuras curiosas, né? E lá em Oséias, é Oséias 7, o versículo eu não sei se é o 8, mas Deus fala assim: Efraim é como um pão que não foi virado. Eu acho interessante essas figuras que Deus usa para o quê? Para demonstrar a situação em que se encontra o seu povo. E a situação do povo aqui é que, além do povo estar distante de Deus, o povo estava separado um do outro. É um duplo pecado. Quando você se afasta do Senhor, a segunda consequência, ou a primeira consequência disso, é que você se afasta da igreja. É quase que automático. É quase que natural, digamos assim. Quando eu me afasto de Deus, o abismo que vem em seguida é que eu me afasto da igreja. Eu não vou mais à igreja com a frequência que eu ia, com a pontualidade e assiduidade que eu ia antes. E isso é um crescente, é uma bola de neve. Eu me afasto de Deus na mesma proporção em que eu me afasto da igreja. Isso aconteceu com o povo de Israel no passado. Se afastou de Deus e a consequência imediata foi que esse povo se dividiu. E esta não é a vontade do Senhor para nós, para a sua igreja. Muito pelo contrário. Nós temos na Trindade o exemplo maior e perfeito de unidade, de comunhão. O que Deus está fazendo aqui, dizendo a nós e ao seu povo, ao Israel espiritual, é aquilo que Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo acordaram desde toda a eternidade. Houve uma espécie de conselho entre a Trindade. E eles traçaram, costuraram esse plano redentivo. E agora ele está sendo colocado em prática. Ele está em processo de execução. E neste processo de execução, uma de suas partes é: eu vou dar a este povo um coração de carne. Tirarei dele um coração de pedra e porei em seu lugar um coração de carne. E eu os congregarei, eu os ajuntarei e os trarei de volta. Esse é o propósito de Deus. Então, se eu hoje não vivo em comunhão com o meu irmão, com os meus irmãos, de maneira indistinta, sem nenhum tipo de reserva, é o irmão com que eu posso confidenciar, abrir meu coração, derramar minha alma, expor as minhas lutas, dividir os meus fardos. Se eu não posso fazer isso, irmãos, Deus não pode se agradar de nós, de mim. Se há um obstáculo entre eu e o meu irmão, uma parede, algo que nos divide, que nos separa, isso entristece profundamente o coração de Deus. Não foi para isso que Ele nos chamou, mas nos chamou com santa vocação, para vivermos a unidade do Espírito Santo. É por isso que Paulo fala em Filipenses, né? Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Havia ali naquela igreja de Filipos 2 mulheres, não sabemos a razão, o motivo, o porquê, mas o que Paulo sugere é que havia entre essas 2 mulheres uma animosidade. Elas não se davam, elas se estranhavam na igreja. O que ensejou da parte do apóstolo que na sua carta ele mencionasse o nome das 2. Eu rogo a essas 2 irmãs, é um apelo que eu faço. Pensem concordemente no Senhor. Andem juntas, conforme citamos aqui de Amós 3,3, né? Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Como pode um conselho, por exemplo, uma junta diaconal, uma igreja, subsistir, se o conselho estiver dividido? Se a igreja estiver dividida? É claro que às vezes nos dividimos por motivos justos, eu diria. Quando alguém impõe que a sua vontade seja aceita pela igreja ou pelo conselho, em detrimento da vontade de Deus, obviamente não há outra coisa a fazer, senão não podemos andar juntos, porque não há entre nós acordo. Essa é uma divisão que eu diria santa. É quando temos zelo pela palavra do Senhor e pelas coisas de Deus.
Mas fora isso, não há razão alguma que justifique andarmos divididos. E não como um só rebanho, sob o cajado de um só pastor. Quando ele fala aqui no verso 25, habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, o meu servo, será seu príncipe. Durante quanto tempo? Eternamente. Davi será o seu príncipe eternamente. Uma alusão à pessoa bendita de Jesus Cristo. E agora, irmãos, quando ele fala assim nos versos finais, os dois últimos pelo menos, ele diz assim: o meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. A palavra, no verso 27, estará com eles, a palavra mais indicada na tradução, não é o meu tabernáculo estará com eles. A palavra mais indicada no hebraico aqui é o meu tabernáculo estará sobre eles. Não sei por que colocaram aqui o meu tabernáculo estará com eles, mas o correto é sobre eles, para dar-nos uma ideia bastante óbvia e cristalina da presença do Senhor no meio do seu povo. Então, irmãos, quando ele usa essas figuras do tabernáculo, do santuário, edifícios que simbolizavam, tipificavam a presença do Senhor no meio do seu povo, do arraial do seu povo, é a figura que ele usa aqui para falar do quê? Da presença do Senhor entre nós, para sempre, após termos purificado da nossa apostasia, da nossa idolatria, das nossas abominações, das nossas transgressões. Ele fala: livrá-los-ei. E essa é a nossa expectativa, que nutrimos, que cultivamos, de que um dia esta palavra de Deus, através do profeta Ezequiel, dada 630 anos atrás, antes de Cristo, ela um dia se cumprirá. Porque o título da segunda parte do capítulo é Reunião de Judá e Israel. E essa foi a palavra que Deus deu ao seu servo, o profeta Ezequiel. E por extensão, a nós, sua igreja. Quando a gente fala de graça, aliás, é a palavra que mais citamos aqui na igreja, talvez seja esta, de todas. É a palavra graça. Porque somos herdeiros da reforma e nós sustentamos o corolário da sola gratia, né? Então nós falamos muito de graça. Mas o meu grande medo, irmãos, o meu grande receio é que nós tenhamos apenas a palavra graça de um modo conceitual. Saibamos explicar o que é graça e nós dizemos imediatamente, né? Graça é favor imerecido. Todo mundo sabe disso. Mas eu tenho receio de que conheçamos a palavra graça apenas conceitualmente e não estejamos imersos na graça de Deus, completamente imersos, profundamente imersos na graça de Deus. O que vemos aqui não começou nesta época, ou mesmo neste lugar. O que vemos aqui foi iniciado por Deus na eternidade. Isso se cumprirá, assim como se cumprirá cada uma de todas as promessas de Deus. Eu me lembro que quando Daniela era muito pequenininha, estávamos com a igreja memorial lá em Pituaçu. Nós temos fotos desse dia, e os meus meninos eram pequenos, estávamos ali na beira do lago, não sei se no momento de recreação, de lanchar alguma coisa, né? E no momento de distração, Daniela caiu dentro do lago. Ela caiu e ela quase foi totalmente submersa. E aí eu enfiei a mão dentro da água, e puxei assim, né, e sei, e trouxe de volta toda molhada. Eu fico pensando, meu Deus, é assim que o Senhor faz conosco. Toda vez que caímos, que tropeçamos, que os nossos pés resvalam, Deus nos toma pela sua mão e nos traz de volta para o seu seio. Como ovelhas, traz-nos para o seu redil e para o seu aprisco.
é o que Ele promete fazer conosco, de um modo cabal e perene. Nunca mais, diz o verso 23, nunca mais se contaminarão. De fato, ali não haverá possibilidade alguma de contaminação, porque não entrará ali coisa imunda. E essa é a promessa que nós trazemos conosco no coração. Mas enquanto esse dia não chega, Deus deseja, na verdade Ele ordena, que vivamos em unidade, a unidade do Espírito Santo de Deus. E isso requer de nós, irmãos, muito empenho, diligência, oração, porque não é fácil, não é fácil. O relacionamento interpessoal, às vezes, ele é marcado por momentos de tensão, até porque, afinal de contas, cada um de nós traz na sua bagagem uma cultura diferente, uma formação diferente, uma posição social diferente, e por aí vai. São tantos os fatores que conspiram contra a nossa unidade, mas o que está em nós é maior do que tudo aquilo que conspira contra a nossa unidade. É o Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos proporciona essa unidade em Cristo Jesus. Então Deus não quer mais que haja um reino do norte, um reino do sul, uma capital ali, outra acolá. Não, mas um só rebanho, um só pastor. A palavra graça no grego, não sei se você já ouviu falar, é a palavra caris. Quando você fala que alguém é carismático, né? Vem da palavra grega caris. É alguém bondoso, é alguém gracioso. Deus é a pessoa mais carismática que já existiu. Antes dele e depois dele, nunca haverá alguém tão carismático como o nosso Deus. Ele é um Deus de graça, é um Deus gracioso. E devemos imitá-lo. Devemos ser condescendentes e graciosos para com aqueles a quem chamamos de irmãos. Mas que não seja um mero formalismo, clichê, mas que sejamos irmãos de fato. Que os nossos corações estejam entrelaçados, mais do que sentados um ao lado do outro. Porque, como comentamos aqui pela manhã, os presbíteros estávamos comentando a escola bíblica dominical e nos reportamos aquilo que Deus disse a Samuel no passado, quando da eleição de Davi como rei. O homem vê o exterior, Deus, contudo, vê o coração. Nesse exato momento, Deus está vendo o meu coração. Deus está contemplando o nosso coração. E que Ele encontre em nosso coração aquilo que nele há de forma perfeita e abundante. Graça. Graça sobre graça. Graça abundante. Que Deus nos abençoe, irmãos.